Ao período da vida da humanidade em que viveram os primeiros antepassados do homem, costuma chamar-se Paleolítico. Na aula de hoje, vamos saber como se vivia nesse período. A palavra Paleolítico vem da junção de duas palavras gregas. Paleo, que quer dizer antigo, e litos, que significa pedra. O Paleolítico, ou período da Pedra Antiga, caracteriza-se pelo uso da pedra lascada no fabrico dos instrumentos e durou milhões de anos. Os historiadores dividiram este período em Paleolítico Superior, Paleolítico Médio e Paleolítico Inferior. Alimentava-se de frutos, raízes, pequenos animais, peixes e moluscos que recolhia. A luta pela sobrevivência torna os antepassados do homem cada vez mais criativos e com maior habilidade manual. O Homo habilis, que viveu entre 2 a 1,5 milhões de anos, Paleolítico Inferior, na África Oriental, é o primeiro a fabricar instrumentos. E é daí que lhe vem o seu nome Homo habilis, ou homem habilidoso. Continuando a ser coletor, a necessidade de se defender dos predadores, de apanhar raízes e frutos, de pescar e caçar pequenos animais, leva o Homo habilis a construir os primeiros instrumentos, também com materiais retirados da natureza. O fabrico destes instrumentos, embora simples e rudimentares, exigia, no entanto, o domínio de uma técnica, ou seja, processos especiais de trabalho inventados pelo homem e transmitidos de geração em geração. A técnica da lascagem exigia uma grande precisão. Usando um seixo, de sílex geralmente, a que se dará o nome de núcleo, o Homo habilis batia com um percutor que podia ser de pedra ou osso, de modo a quebrá-lo numa das extremidades, obtendo assim uma aresta cortante. Os seixos quebrados foram os primeiros instrumentos fabricados pelo homem. Como matéria-prima, utilizava-se em geral uma pedra rija, o sílex. O processo de fabrico consistia em desbastar um pequeno bloco de pedra, o núcleo, dando pancadas precisas com o auxílio de um percutor, também de pedra, ou então de osso ou de madeira. Surgiram assim os bifaces, machados talhados em toda a sua superfície. As lascas que saltavam passaram mais tarde a ser também cuidadosamente trabalhadas, fornecendo pequenos raspadores, lâminas, buris e pontas de lança. A recoleção era um modo de vida incerto. Quando havia seca ou vinha o inverno, desaparecia a vegetação e a caça fugia. Então, os grupos que habitavam um determinado território tinham que procurar outro onde pudessem encontrar água ou alimentos. A atividade recoletora conduzia, pois, ao nomadismo. As técnicas de produção do fogo são variadas. Percutindo ou batendo duas pedras, geralmente de sílex e pirite, ou friccionando dois pedaços de madeira. Vestígios com cerca de 400 mil anos mostram-nos que o Homo erectus também já usava o fogo.
Ao produzir o fogo, o homem deu um passo decisivo no domínio da natureza. As consequências foram imensas. Trouxe luz e calor, proporcionou uma defesa eficaz contra os predadores, melhorou o regime de alimentação permitindo cozinhar e facilitou o trabalho da pedra, contribuindo também para estreitar os laços de solidariedade entre os homens que se juntavam à noite em volta das fogueiras. Há cerca de 200 mil anos, Paleolítico Médio, surgiu na África, Europa, Ásia, América e Oceania o Homo sapiens. Com o Homo sapiens, a caça foi ganhando um papel cada vez mais importante à medida que construía armas mais poderosas e inventava armadilhas engenhosas para capturar as presas. Os instrumentos eram já claramente especializados, servindo a sua função: furar ou raspar, por exemplo. Os antepassados do homem escolhiam para habitar lugares onde abundassem a vegetação e a fauna, junto dos lagos ou dos rios e muitas vezes próximos de sítios rochosos para defesa. Os vestígios do habitat humano mostram que o homem foi desde sempre um ser social. Vivia em pequenos bandos que, embora não muito organizados, contribuíam para aumentar as suas possibilidades de defesa e sobrevivência. Foi graças à vida em grupo que o homem desenvolveu, a pouco e pouco, a comunicação, a linguagem e inventou técnicas e pôde aperfeiçoá-las e transmiti-las de geração em geração. Os membros do grupo estavam unidos por laços de parentesco e pela necessidade de todos cooperarem nas atividades necessárias à sobrevivência. Já então se verificava uma certa divisão do trabalho. Às mulheres competia a apanha de vegetais, o arranjo das peles, a preparação da comida. Aos homens, a caça, a pesca, o fabrico de instrumentos e a construção de abrigos. Estes grupos de caçadores-coletores fixavam-se durante largas temporadas num local, controlando um extenso território de caça cujo domínio defendiam de outras populações. Sazonalmente, deslocavam-se de uma região para outra para fugirem ao inverno e acompanharem a migração das manadas de herbívoros. Eram, portanto, seminómadas. O Homo sapiens revelava, em relação aos seus antepassados, uma atitude diferente para com os seus mortos, enterrando-os em sepulturas que podiam ser escavadas no solo ou apenas cobertas com pedras. Ao ser incapaz de abandonar os seus mortos à mercê dos animais, o Homo sapiens demonstra já ter consciência da importância do grupo. O Homo sapiens prestava culto aos seus mortos. Os corpos eram sepultados em posição dobrada ou fetal, muitos eram pintados e junto deles eram depositados objetos pessoais, comida e flores. Entre os 35 mil e os 12 mil anos, no período a que chamamos Paleolítico Superior, grupos de Homo sapiens sapiens passaram a povoar todo o planeta. O desenvolvimento técnico e a organização social dos grandes caçadores permitiram-lhes alcançar um domínio mais eficaz sobre a natureza e melhorar a sua subsistência. Deste modo, deu-se por toda a parte um crescimento populacional. As comunidades multiplicaram-se, ocupando áreas cada vez mais extensas do planeta. Aproveitando a existência de uma fauna abundante e variada, o Homo sapiens sapiens organizou a sua vida essencialmente em função da caça. Caçava animais de grande porte, como mamutes, renas, ursos, bisontes, que lhe ofereciam uma enorme diversidade de recursos: a carne, a gordura, as peles, os ossos, os chifres e o marfim. Podiam, deste modo, dispor de uma alimentação rica em calorias, de materiais para se protegerem do frio e de matérias-primas para o fabrico de utensílios.
A economia de caça implicava o uso de instrumentos muito especializados. Eram fabricados em pedra, usando uma técnica de lascagem aperfeiçoadíssima e também em osso, chifre e marfim. Fabricavam machados e pontas de lança para a caça, raspadores, lâminas e furadores para o amanho da caça, tratamento das peles e confecção do vestuário, e anzóis e arpões para a pesca. Pensa-se, com estas pinturas, o Homo sapiens sapiens procurava atrair a proteção e a sorte nas caçadas. Trata-se, pois, de ritos mágicos. Estas pinturas nas paredes são conhecidas por arte rupestre. Aparecem também pequenas esculturas femininas, geralmente associadas ao culto da fertilidade da terra e da mulher. Por se tratar de uma arte que se pode transportar, é conhecida por arte móvel. No quadro que se segue, poderás ver em síntese a evolução dos antepassados do homem desde o Australopiteco ao Homo sapiens sapiens.